Meus companheiros, aqui acabadinhos de sair da Motobox Norbox. Hoje foi uma manhã em cheio, no sentido de quê? No sentido de que testei os dois canhões do momento, Honda Transalp 750 e V-Strom Suzuki V-Strom 800DE. Para mim são as duas motas que vêm concorrer neste segmento. Nem incluo a Teneré, nem pouco nem mais ou menos, meus amigos. Não faz sentido incluir, é uma moto em patamares completamente distintos. Que não faz sentido estar a comparar. Ainda me estou a adaptar aqui à minha XT, porque o ponto de embreagem é diferente. Relativamente a esta última que eu testei, foi a 800DE. Então venho fazer aqui o comparativo das duas motas, aquilo que eu achei relativamente a estas duas motas. Inclusive, isto foi da opinião, a conversa ali por acaso na Norbox. A Norbox neste momento, por norma, quem conhece aqui os dois stands Norbox Motobox, a Motobox, por ser representante Honda, tem mais afluência de público que propriamente a Norbox, que é representante de multimarcas, ou seja, Suzuki, Kawasaki, Benelli e afins. Serão essas as principais. E CF Moto, embora a CF Moto e KTM agora estejam noutro stand, entre aspas. Por isso, eles estão divididos por 3 stands. Neste momento a KTM, CF Moto e motos em segunda mão estão no stand mais recente. Tem a Motobox Honda, mais vocacionado para o Honda. Peço desculpa, estou aqui com um bocado de tosse. E depois haverá a Norbox com multimarcas também. Então estive agora ali em conversa até. O companheiro Marinho veio-me perguntar a opinião. Eu disse que estava muito agradado com a moto, com a Suzuki, que inclusive tinha ido testar a Transalp hoje, para ter assim um termo de comparação fresquinho e para ter ainda a formação toda muito fresca e aquilo que eu senti tudo muito fresco. Comparações que as pessoas olham logo à partida é a questão do preço. Preço da Transalp 10.600 euros, preço da Suzuki 11.500, ou seja, quase 900 euros de diferença, que a Honda, a meu ver, fez um marketing muito bom, porque é apelativo, as pessoas vão para a moto porque o preço é convidativo, os cavalos é convidativo, as especificações são convidativas naquela moto. Contudo, a Suzuki não fica em nada atrás. Os 10.500 euros, ou seja, aqueles 900 euros de diferença, vão ser totalmente absorvidos na Transalp se vocês lhe meterem um Quick Shift, se vocês lhe meterem um suporte de top case, se vocês lhes meterem uma proteção de cárter e uma proteção de mãos. Ou seja, esse dinheiro todo que a Transalp não vos dá,
dá-vos essa liberdade de escolha, entre aspas, de vocês optarem por as meter ou não. A Suzuki peca porque não vos dá essa opção. Vocês, ao comprar a moto, sabem que a moto já vem apetrechada com esses extras todos. Vocês não têm opção de escolha. É-vos imputado automaticamente no preço da moto, nos 11.500 euros, quick shift, proteção de cárter, proteção de mãos e o suporte para a top case. Mas, a meu ver, quem é que compra uma moto destas e logo à partida não pondera meter uma situação destas, mais tarde ou mais cedo? Pela minha experiência e aquilo que aconselho, é que se meta logo estes acessórios no ato da compra. Porquê? Porque a gente vai comprar uma moto de 10.000, 11.000 euros e os acessórios naquele bolo total a gente acaba quase por nem dar fé. Ou seja, compramos a moto, se comprarmos a moto a pronto, poderá fazer um bocadinho de moça esses acessórios ou essa diferença de preço, mas eu penso que 90% das pessoas comprará a moto a crédito. Ao comprar a moto a crédito, ou seja, aquela diferença de 1.000 euros, 1.000 e poucos euros no crédito, quase não se vai refletir em nada, e então a minha recomendação é que vocês metam logo os acessórios no ato da compra e associem o preço total da moto a esse crédito, porque depois, o que é que vai acontecer? Vocês andam de dia para dia a querer meter os acessórios, e ou porque tive um azar no carro e tenho que mandar arranjar o carro, ou porque isto ou porque aquilo, ou porque tenho uma comunhão, ou porque tenho um casamento, ou seja, e vai-se acabar por nunca se proporcionar aqueles extras. Por isso, pela minha experiência, é que vocês coloquem os extras que desejam logo no ato da compra. A Suzuki entendeu isto e coloca logo alguns extras à cabeça, que depois a gente pode complementar aí sim com extras facultativos, como é o tipo de top case, ou a top case de uma marca qualquer, não precisa de ser Honda. Podemos lhe meter uns crash bars sem ser Honda, podemos meter outra série de acessórios à nossa conta, ok? Isto para justificar a diferença de preço da Honda para a Suzuki. Outra coisa que me chamou logo muita atenção foi a qualidade de tudo, a qualidade dos acabamentos, a qualidade das suspensões, de pequenos pormenores que denotam qualidade e bons acabamentos numa e noutra. A Suzuki nesse aspecto está top, muito mais aprimorada a qualidade. Vê-se que os componentes são todos de muito boa qualidade. Os plásticos, a Suzuki minimizou ao mínimo a inserção de plásticos na moto, ao contrário, por exemplo, da Transalp, que tem plásticos para tudo e mais alguma coisa. E a nível de acabamentos, parece muito mais desprovida de qualidade. Essa é a minha opinião, ok? Depois, a nível de condução, a Transalp, a meu ver, vamos numa posição muito mais inserida na moto, ou seja, parece que fazemos parte da moto, porque o banco é muito côncavo, ainda por cima. Depois eu soube a posterior, no final do test drive, que o banco iria na posição mais baixa, que sensivelmente é os 830 mm. Daí também o meu à vontade na moto, porque a posição normal dela é 850, ok? Mas tem essa vantagem do banco. A Suzuki, o banco dela de origem não tem ajuste e confere uma altura ao solo de 855 mm. É uma diferença
muito grande. Eu senti essa diferença do colocar os pés à vontade no chão e do colocar os pés em biquinhos de pés, ou seja, a Suzuki não será tão apelativa aos mais baixinhos e aos menos experientes, ok? Tão simples como isso. Depois, a Suzuki vais a conduzir numa posição muito mais elevada. Opa, ainda por cima a Suzuki teve a infelicidade de pôr aqui um vidro muito baixo que não confere proteção aerodinâmica nenhuma. Parece que vais a conduzir uma Naked, muito sinceramente. Ao menos assim, à semelhança da Honda, que equipa as motas com os extras todos, inclusive defletores de vento, vidros mais altos, porque isso no ato da compra influencia muito, porque a gente pensa que vai estar a comprar aquela moto, a moto já vem assim apetrechada, só no ato depois de a comprar e ver realmente como é que ela é, vê que aqueles extras não estão incorporados, mas que nos vão fazer falta e a gente vai comprar, porque a moto que eu fiz test drive vinha com aqueles extras e eu quero aqueles extras porque me sentia bem com a moto com aqueles extras, ok? A Suzuki, a nível de marketing, a nível de dispor as motas deles, não põe isso. Opa, está a perder. Ainda hoje, ali na Motobox, estavam para aí 10 Transalpes para venda. 10, não vi nenhuma a sair. São essas as diferenças, a diferença de cativar o comprador com os extras todos, com tudo que é acessórios, de mostrar tudo o que é de bom na moto e tentar minimizar o que não é tão bom, ok? E a Suzuki nesse aspecto parece que enaltece o que é mau e desvirtua aquilo que é bom e que é muito bom nesta moto, a meu ver, na Suzuki. Por isso, nesse aspecto de viagem da moto vos conferir proteção aerodinâmica, a Transalp confere-vos melhor essa vantagem aerodinâmica. Depois, outro ponto, o motor das duas. Opa, a Transalp teoricamente tem 90 e tal cavalos, 93 cavalos, a Strom tem 83, 84 cavalos. Pá, vocês perguntam-me, denota-se? Não. Nesse aspecto a Suzuki, a meu ver, está melhor. Turtle, mas a moto tem menos cavalos, tem menos isto, tem menos aquilo. Como é que tu justificas essa situação? O motor da Strom é muito mais ágil, muito mais flexível do que o da Transalp. O da Transalp parece que está muito preso, ou seja, não sei que programação é que lhe fizeram ao motor, porque eu não senti isso na Hornet. O motor está muito preso, ou seja, meteram-lhe ali umas correntes ao motor da Transalp. Que não percebo, vê-se que o motor está preso e não é fluido, ou seja, está muito restrito o motor. Nesse aspecto a Suzuki confere muito mais prazer na condução, muito mais prazer a puxar pela moto do que a Transalp, ok? É o que é, não há volta a dar. Depois, outra vantagem que a minha Strom tem é a nível de pneus, ou seja, são pneus tubeless que, na eventualidade da gente ter um furito e levarmos um kit de reparação de furos, conseguimos nós sozinhos desenrascar. Com um compressorzito, com um tapa-furos, a gente consegue desenrascar-se. Na Transalp não vais conseguir, porque são pneus com câmara de ar, vais ter que chamar assistência, e se estiveres nos quintos, onde não tenhas assistência nenhuma, no meio do monte, meus amigos, é deixar ficar a moto e a gente desenrascar-se por nós, ok? Tão simples como isso. Eu não sei o que é que a Honda pensou nisso.
Pá, o TFT, a nível de TFT dos dois, Suzuki está top, o da Honda está mais fraco, a meu ver. Ou seja, está toda a informação muito sobreposta e com letras de tamanho micro. Parecem quase aquelas letras dos contratos onde a gente tem que ir buscar quase uma lupa para ler. Ou seja, a informação não é de fácil observação. Inclusive eu faço esse comentário no vídeo a dizer que muitas vezes tive que estar à procura da indicação de engrenagem engatada porque simplesmente não conseguia ver onde é que estava, porque é muita informação. E na Suzuki, mais uma vez, optam pela simplicidade. A meu ver, simples não é sinónimo de menos, e a Suzuki nesse aspecto acho que continua muito forte. Ou seja, simplifica tudo que é comandos, simplifica tudo que é interações com a moto e comandos e tudo mais. Na Transalp, apesar de estar bem mais simplificado, por exemplo, numa Africa Twin, também tem muito mais, além da informação estar toda muito sobreposta, também tens muito mais botões para mexer, para aceder às coisas. A verdade é essa. Uma desvantagem que eu não a vejo como desvantagem na Suzuki é que não te permite emparelhar com o dispositivo, ou seja, não te permite emparelhar com o telemóvel. A Transalp dá-te ou permite esse emparelhamento. Contudo, pecou pelo ecrã de 5 polegadas, que é pequeno, ou seja, se a informação já está toda muito sobreposta, se ainda lhe metermos o telemóvel emparelhado, ainda mais confuso vai ficar. Na minha modesta opinião. A Suzuki tem um ecrã muito, não é muito maior, mas é maior do que a Transalp, e informação muito mais explícita, e a meu ver não preciso desse emparelhamento com o telemóvel. É assim, para mim, não tem que ser para vocês, como é óbvio. Mas os consumos serão muito semelhantes, mas é como eu digo, é sempre na base daquilo que vocês puxem pela moto. Embora eu acho que a Suzuki vai ter uma maior apetência para fazer os consumos mais baixos do que a Transalp. Eu acho que o motor da Transalp em altos regimes vai mais em, não é isso, parece que o motor vai mais em esforço, vai mais preso do que o da Suzuki. Além disso, pela lógica, tem mais cavalos, poderá beber mais um bocado. Se formos fazer um raciocínio lógico, mas isto dos consumos é um bocado subjetivo. Resumindo e baralhando, meus amigos, das duas motas, qual a melhor na minha opinião? Na minha modesta opinião, Suzuki é melhor. E ainda tenho aqui outra nuance, que é o quadro. Já falei nisto, nos testes drives. O quadro da Transalp é um quadro rígido. Ou seja, quando eu digo rígido, é que é totalmente soldado. O da Suzuki, da V-Strom 800DE, não é totalmente soldado. Tem partes que são aparafusadas e de fácil remoção na eventualidade de algum acidente, e se a gente tiver o azar de penar o quadro, podemos assim trocar com mais facilidade o quadro à moto. O da Transalp, vocês têm que trocar o quadro na totalidade, o que é muito mais caro, vai-vos dar outra logística. Para aqueles mais entendidos, estes pequenos pormenores
não fazem diferença nenhuma, mas a verdade é que faz toda a diferença depois no bolo total. E depois vocês perguntam-se, a Suzuki está cara, a Transalp está barata. Não está. A Suzuki está a um preço muito acessível. Porque se vocês, é aquilo que eu digo, se vocês forem meter os extras todos que tem a Suzuki numa Transalp, o preço logo aí vai ficar equiparado. Com a vantagem, a meu ver, da Suzuki, que a nível de pormenores e a nível de qualidade de acabamentos e a nível de qualidade de tudo que é produto da moto, aí sobressai bastante de uma para a outra. A Transalp aí não confere ou não espelha essa qualidade que espelha a Suzuki, vou já dizer. Muito sinceramente é isso que eu sinto na moto. Voltando aqui outra vez à minha conclusão, a meu ver, na minha modesta opinião, a Suzuki é a melhor moto. Não é moto para toda a gente, como eu já disse. A Transalp é uma moto muito mais, vou-lhe chamar, mais prática, no sentido de que chegamos com mais facilidade ao chão com ela, porque tem essa facilidade de ter o banco em duas posições, e na posição mais baixa a gente chegar, ou eu chego muito facilmente ao chão. Tem a situação do peso, que também poderá assustar alguns menos experientes. A Transalp pesará 208 kg ou 202 kg, assim uma coisa. A Strom pesa 230 kg. Quem olha para a Transalp vê uma moto muito mais guia do que para a Strom, logo à partida. A nível de autonomia, a Strom, a meu ver, terá mais autonomia, tem um depósito de 20 litros. A Transalp tem um depósito de 16.9 a 17 litros. A Strom vai conferir mais autonomia. A nível de vibrações, a Strom está muito mais bem trabalhada, ou seja, confere menos vibrações do que a Transalp. Para viagens mais longas isso pode fazer moça, ok? Ou seja, neste conjunto de opiniões daquilo que eu pude testar e da minha experiência a nível de motas, a Strom é uma moto muito mais completa, a meu ver parece uma moto muito mais competente. Eu sinceramente não metia nenhuma das duas fora de estrada, embora possa dizer que me iria sentir mais confortável, por exemplo, na Transalp fora de estrada, devido ao peso e devido à altura, embora a Strom tem mais apetência para fora de estrada, ok? Outro aspecto negativo é que na Transalp é que ela não tem afinação de suspensão à frente. A Strom tem essa afinação, e a afinação atrás. Na Strom tem um manipulo de afinação muito fácil, e a Transalp tens que andar com ferramentas. Ou seja, continuo a dizer que a V-Strom continua a ser melhor opção. Esta é a minha modesta opinião, pela experiência que eu tive das duas. A Strom é a melhor moto do que a Transalp. Agora, se vocês me perguntarem, ou seja, a aptidão das duas é igual, ou seja, dá para usar uma moto, tanto uma como a outra, no dia a dia, dá para fazer umas excursões fora de estrada, dá para fazer isso tudo, igual, ok? Igual, não há stress nenhum. Agora, qual delas vai vender melhor? Vai ser a Honda. A Suzuki é a melhor moto, o preço é igual, mas só que a nível de marketing a Honda dá 200-0 à Suzuki. Simplesmente, aquilo volta a reforçar. Ainda agora tinha 10 motas para sair do stand
da Suzuki, não tinha nenhuma. E a Suzuki é a melhor moto. Nem falo da estética, porque a estética das motos é vale o que vale. Mas uma foi buscar a estética da CB500X, pá, mas isso agora não parece estar a importar a nada nem a ninguém. E a Suzuki desenvolveu uma estética completamente nova, ok? O que eu gosto bastante da estética daquela moto, muito sinceramente. Está muito apelativa. Pá, mas é o que é? Isto é 2 lugares ou é só um lugar, companheiros? Pá, não queria deixar a moto ao sol. Vou deixar aqui, que se fuck. Não queria deixar. Ok. Por isso, meus amigos, a Suzuki, no meu entender, é a melhor moto, que a Transalp. O preço, pá, não venham com o preço. Com o preço, se vocês forem fazer as contas, ao fim e ao cabo vai dar o mesmo. Moto, a meu ver, a melhor é a Suzuki, não há volta a dar, mas é como eu digo, pá, se vocês quiserem uma motinha em condições, pá, tenham a 650 também por um bom preço, a Suzuki V-Strom 650 XT, mais barata, é das melhores motos do mercado, tem a 1050 XT, também muito acessível. Ok, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho.